Olá a todos e todas, estamos começando mais um episódio aqui do Veja Seu Bolso, um programa dedicado a falar com você que está interessado em aprender um pouco mais de investimentos, de finanças pessoais e de aprender como é que ganha mais dinheiro aí na Bolsa de Valores, fora dela, com diversos produtos que a gente tem à disposição aqui no Brasil. Meu nome é Juliana Machado, eu sou editora de Veja, te acompanho aqui nessa jornada mais uma vez. E hoje, para a gente continuar falando de renda fixa, lembrando que a gente está aqui se aproximando do período de imposto de renda, então a gente está falando de tributos, trazendo um pouco desse tema para você já ir identificando quais são as boas oportunidades, como que você otimiza seu portfólio e o que você tem que prestar atenção, no fim das contas, quando a gente está falando de investimentos e de tributação. E hoje eu trouxe aqui justamente um convidado para a gente falar desse tema, mais uma vez, que é o Guilherme Almeida, que é chefe da área de renda fixa da Suno. Guilherme, seja muito bem-vindo, tudo bem com você? Olá, Juliana, tudo bem? E você? Uma satisfação. Muito legal, Guilherme. Eu te agradeço por estar aqui no programa e queria muito lembrar as pessoas que a gente está aqui para falar de renda fixa justamente porque em linhas gerais, um tipo de investimento, né, uma classe de ativos que os investidores gostam muito, mas têm dificuldade de entender um pouco de tributação. No Brasil, né, Guilherme, a gente tem uma tributação que é de fato meio desafiadora, né, acaba fazendo com que muita gente opte aí, né, para pedir ajuda de outras pessoas, ver vídeos em diversos canais para tentar entender como fazer, né, como que funciona essa tributação. E aí eu queria muito pegar o gancho do que a gente falou na última semana, né, no último programa, que foi a respeito dos produtos especificamente dentro da renda fixa. Quais são esses produtos que a gente está falando? A gente está falando aqui das letras de crédito imobiliário, as LCIs, as letras de crédito do agronegócio, que são as LCAs, os certificados de recebíveis do agronegócio, que são os CRAs, e os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Aqui a gente tem uma fatia de produtos que são isentos de imposto de renda para a pessoa física, né? E a gente tem outros tipos de investimento muito comuns, mas que incidem em imposto, que é o caso dos certificados de depósito bancário, CDBs, que muita gente tem na carteira, muitos bancos ofertam ali na plataforma, no próprio banco, no aplicativo, né? Quando o investidor, a pessoa entra, ela já tem uma oferta de vários CDBs, que são produtos em que incidem imposto, assim como os títulos públicos, que são super acessíveis, mas também tem essa incidência. Eu queria que a gente pudesse entender um pouco e discutir um pouco, Guilherme, como é que o investidor ele deve escolher os produtos. É melhor ele ter um produto isento? Essa é uma forma de observar que tipo de coisas, né, ele tem que notar aqui do ponto de vista de tributação para fazer uma boa alocação de recursos. Perfeito, Juliana. E apesar da sua pergunta ser uma pergunta central para o processo de decisão do investidor, ela não é tão simples de ser respondida. Por quê? Porque quando a gente olha para as diversas opções que o investidor pessoa física tem hoje à disposição no mercado, ele pode se ver meio perdido em relação aos aspectos técnicos do produto em si e principalmente se aquele produto se adequa ao seu perfil. Então eu começaria essa resposta definindo justamente isso. Antes de decidir em qual produto alocar o seu patrimônio, o investidor precisa ter um conhecimento de si, o seu perfil de investimento, os seus objetivos financeiros, o que ele pretende, o que ele busca com aquele investimento. Quando a gente investe por investir, sem um objetivo, sem um caminho, né, um ponto de chegada específico, as pessoas podem acabar se perdendo no meio do caminho, né, se desmotivando. E é sempre importante que ela atrele esse investimento, esse produto financeiro, a uma meta, a um objetivo específico. Então, por exemplo, se o objetivo da pessoa é fazer uma reserva de emergência, aí eu já consigo afunilar as diversas opções de investimento para algumas específicas que atendem bem a esse objetivo. Para a reserva de emergência, é um recurso que se espera que ele possa precisar utilizar, né, no dia a dia, de forma não planejada, então ele precisa alocar o recurso, por exemplo, em títulos que tenham alta liquidez, ou seja, ele consiga sacar rapidamente, e que tenham baixo risco. Ele não quer ver o seu patrimônio em risco em um ativo que ele pode precisar amanhã ou de forma imediata. Então, o título específico que mais se adequa a cada investidor vai depender dos seus objetivos e também do seu perfil, né? Quando eu falo em perfil, muitas vezes quando o investidor dá o primeiro passo para o processo de investimento, ele precisa abrir uma conta em uma corretora, em uma instituição financeira. Por lei, essa instituição financeira precisa, além de exigir as documentações necessárias, precisa que esse investidor responda a um teste, e esse teste vai indicar o perfil mais aderente deste investidor em questão. E é a partir disso que a corretora vai começar a ofertar os seus produtos de investimento.
No geral, nós temos 3 grandes perfis, né? O mais conservador, o moderado e o arrojado. Se é um perfil conservador, é esperado que esse investidor tenha na sua composição, no seu portfólio, ativos de baixo risco, né? E geralmente na renda fixa a gente encontra ativos de baixo risco de emissores públicos, então os títulos públicos seriam os mais adequados. Aqueles mais moderados já têm ali uma composição de títulos de renda fixa com ativos de renda variável, mas começam dentro do próprio universo da renda fixa a se expor mais a títulos de crédito privado, né? Justamente porque eles carregam um risco maior, que é o risco de crédito. Então, o título em questão, se é um isento, não isento, se é emissor público ou privado, vai depender exatamente do perfil e dos objetivos de cada um, né? A grande questão é como que esse investidor tem em relação à leitura, né? Se ele tem essa leitura da sua realidade hoje, para selecionar melhor aqueles ativos que estão disponíveis no mercado. E esse ponto que você trouxe em relação à liquidez é extremamente importante, porque em geral as pessoas fazem o pensamento contrário, né, Guilherme? A gente tem aqui, é muito comum no Brasil, né, que o investidor ele acabe optando pela renda variável, por exemplo, no curto prazo, esperando ganhos ali na bolsa de valores ou de algumas ações que se valorizem ali no intervalo de tempo mais curto. E costumam fazer o caminho inverso, por exemplo, na previdência, que são investimentos aí acima de 10 anos, em que você poderia fazer justamente uma opção, né, poderia optar, né, por um produto aí de maior risco, dado o prazo ser muito longo, e no fim das contas as pessoas acabam ficando ali dentro da renda fixa num tipo de produto que aceitaria ali mais risco, né? Então as pessoas em geral fazem esse movimento inverso, né? Fazem investimento em maior risco no curto prazo e optam por investimentos muito mais conservadores no longo prazo, quando o ideal é fazer justamente o oposto. E se preocupar justamente com liquidez, né? Que eu acho que também é um ponto relevante da gente frisar aqui, que só é possível investir pensando justamente em reserva de emergência, reserva de liquidez, como a gente chama, né, para acessar os recursos rapidamente e fazer frente aí a alguma urgência dentro na área de saúde, na área da família, alguma viagem, alguma coisa que não estava prevista, você só consegue fazer isso investindo em liquidez, em produtos que provêm aí alta liquidez. A gente tem alguns CDBs que fazem esse papel e a gente tem os títulos públicos, no caso aí o Tesouro Selic, que é o produto indicado para fazer isso, tá? A gente tem outros títulos também dentro da renda fixa e dentro do Tesouro Direto, mas que não são exatamente adequados aqui para reserva de emergência, como o Tesouro IPCA+, por exemplo, que é indexado à inflação e tem mais risco, né? Neste caso a gente está falando de liquidez, a gente está falando de Tesouro Selic, que acompanha aí justamente a taxa Selic. Fiz esse comentário aqui breve, né, para a gente trazer um pouco desse tema que é bem importante, esses detalhes que são importantes, Guilherme. Eu queria justamente falar um pouquinho agora dessas alíquotas que a gente tem dentro do imposto, quando a gente fala de imposto de renda, né? Dentro da renda fixa, a tabela é, no geral, regressiva. Então, se a gente está falando, por exemplo, sobre CDBs e títulos públicos, o que vai ter ali é justamente quanto mais tempo do investimento, menor o tributo que o investidor vai pagar. Começa basicamente com 22,5%, cai para 20%, na sequência vai para 17,5% e as aplicações ali mais longas, quando o investidor resgata, vai incidir 15% sobre o lucro, tá, gente? Bem importante notar aqui que a gente está falando sobre o rendimento, não é sobre o total investido. E quando a gente fala justamente de renda fixa, como a gente estava comentando aqui, Guilherme, a gente está falando de produtos em que o investidor opta por deixar aí no curto prazo, ou seja, a gente tem uma tributação que ela acaba sendo muito favorável para quem fica mais tempo investido, mas ao mesmo tempo são os produtos mais interessantes para quem quer o resgate no curto prazo. Então, assim, como é que o investidor pensa aqui para eventualmente otimizar, né, esse processo, e por que é tão importante ele manter ainda em vista fazer esses resgates de curto prazo em produtos, né, em que eventualmente ele deveria ficar mais tempo investido para garantir uma alíquota melhor? Perfeito. Eu acho que toda essa noção, ela parte do princípio da percepção de risco, né? Eu costumo dizer que o que separa o investidor profissional de um investidor iniciante, que é principalmente, né, o investidor pessoa física de varejo, é justamente o fator risco. Quando alguém vai selecionar, por exemplo, um título de renda fixa, seja de emissor privado ou título público, o primeiro ponto que essa pessoa analisa é a rentabilidade ofertada. Já o investidor profissional, ele pondera essa rentabilidade em relação ao risco que ele estaria incorrendo nesse produto em si, né? E aí a gente tem uma escala de mercado, em geral os títulos públicos são, em teoria, considerados de menor risco, né? No fim do dia, quem é o emissor
é o governo federal, e em um cenário de eventual calote, que é muito remoto, provavelmente todo o mercado de capitais já ruiu, né? Os títulos privados já apresentaram algum default em alguma medida. Então, quando a gente traz essa percepção do risco em si para o debate, aí a conversa ela começa a ficar mais completa, né? Por quê? Porque quando o investidor se expõe a um determinado título, quanto maior o prazo, maior o risco percebido. Justamente porque quanto mais prazo eu tenho até o vencimento, mais coisas podem acontecer no meio do caminho, né? Se é um emissor privado, por exemplo, esse emissor privado pode decretar um default, né? Justamente por conta de dificuldades financeiras. A gente está passando por um período mais prolongado de taxas de juros elevadas, então o serviço da dívida aumenta, o custo de capital para essas empresas também se eleva e muitas acabam ficando pelo caminho, né? E aquele investidor que tinha recursos alocados em títulos privados específicos dessa instituição, desse emissor, acabam precisando ou recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito, quando esse investimento é coberto pelo FGC, ou acaba ficando sem o recurso, né? Precisa judicializar, enfim. Então, quando a gente traz esse debate da percepção de risco, né, para a pauta, o investidor começa a ponderar melhor esses prazos, né? Em quais títulos ele está deixando o seu recurso para um curtíssimo prazo, para quando ele precisa de liquidez, eventualmente, porque ele perdeu o emprego, está com problema de saúde, bateu o carro, enfim, e aqueles produtos que ele pode deixar nos prazos de médio prazo, né, até 5 anos, e os mais longos, acima de 5 anos. Você destacou muito bem na sua fala anteriormente, né, sobre essa dualidade da renda variável e da renda fixa, né, que muitos investidores se expõem à renda variável por curtíssimo prazo e acabam, né, não capturando ali talvez o melhor benefício que essa renda variável poderia ofertar a esse investidor, que é justamente a dinâmica dos juros compostos ao longo do tempo. Quando o prazo de exposição a esse investimento é maior, esse investidor pode recuperar esse investimento caso alguns imprevistos ocorram no meio do caminho, que é justamente característica da renda variável, né? Nós temos uma oscilação, a depender do ativo, essa oscilação pode ser muito forte, né, muito alta ou muito baixa, mas ocorre, em geral, uma oscilação no patrimônio desse investidor que está exposto a uma ação, a um fundo imobiliário, enfim. Então, o tempo acaba sendo o seu aliado nesse processo. Se ele perdeu hoje por conta de algum impacto no mercado, estando alocado nesse ativo com vistas a longo prazo, ele tem ali a possibilidade de recuperar esse investimento e, inclusive, aumentá-lo ainda mais. E aí chega o debate em relação à tributação, né? Você já destacou muito bem, a maioria dos produtos de renda fixa que são tributados sobre a tabela regressiva do imposto de renda. Quanto maior o prazo, menor é essa alíquota. Então, o grande ponto aqui é o investidor se planejar e avaliar a composição do seu portfólio como um todo. Eu gosto sempre de dizer que a decisão de investimento não precisa ser um trade-off. Ele não precisa selecionar um produto de investimento em detrimento de outro. Ele pode ter uma composição com 2 ou 3 ou 4 alternativas diferentes. Existem teorias, obviamente, que discorrem muito bem sobre isso, quantos ativos um investidor deve ter no seu portfólio para minimizar o risco e capturar melhor essas possibilidades de retorno. Então, o grande ponto é o investidor, de fato, avaliar como que está o seu portfólio hoje. A presença de títulos de renda fixa, ela tem ali uma presença de títulos com vencimento mais alongados, são títulos mais curtos, justamente porque o investidor tem aquela noção de se expor mais à renda fixa no curto prazo e renda variável para o longo prazo. Então, eu acho que a dinâmica nessa discussão vai muito mais na composição do portfólio como um todo do que a decisão da alíquota especificamente falando. Mas, no geral, a tabela regressiva é a regra para a maioria dos títulos de renda fixa. Existem alguns produtos que são isentos, é o caso da LCI, da LCA, CRI, CRAS, debêntures incentivadas, que podem permitir que o investidor capture ali uma rentabilidade maior, justamente porque não há incidência do imposto de renda, mas o investidor precisa ponderar na balança se essa rentabilidade adicional compensa o risco incorrido no investimento em questão. Porque quando eu falo de uma debênture incentivada, por exemplo, você está ali diante de um emissor privado, e geralmente é adequado que o investidor avalie a estrutura e a saúde financeira desse emissor antes de se expor a esse tipo de título. O mesmo vale para LCI, LCA, CRI, CRA, enfim. Então, quando a gente olha para esse processo de decisão baseado na alíquota, muitos outros fatores devem ser considerados também. Eu citei aqui a composição do portfólio, mas também a avaliação do risco, e a influência desse risco
na exposição que esse investidor tem. E aqui, só para encerrar esse ponto, hoje nós temos também no mercado opções de ETFs que têm uma composição, né, tem uma combinação de ativos dentro do seu portfólio. ETFs são fundos de índice, basicamente eles vão rastreando, né, eles vão seguindo ali de perto algum índice de referência. Então hoje existem muitos ETFs de renda fixa que possuem na composição da sua carteira um prazo médio nessa composição que permite que o investidor tenha sempre uma exposição, uma alíquota única de 15%. Então, independente de quando esse investidor vá vender esse ativo, se ele faz ali a venda daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 1 ano, 2 anos, a alíquota incorrida será sempre de 15%. Isso, é claro, para casos específicos de ETFs, lembrando que os ETFs também têm ali um risco mais acentuado, justamente porque são negociados em bolsa. E esse ponto também é interessante que a gente fala, né, sobre os ETFs de 15%, né, de incidência de imposto de renda para alguns deles, é justamente bastante compatível com a renda variável, onde o imposto é também de 15%. Então aqui a gente está falando desses produtos que envolvem um pouco mais de risco, porque eles são negociados em ambiente de bolsa e que tem uma tributação aí que é muito favorável, que é de 15%, né, sobre os lucros que são gerados ali pelas operações. E o imposto, no caso dos produtos que são negociados em bolsa, ele não é retido na fonte. A gente tem alguns tipos de produtos aqui em que você é obrigado, né, a fazer ali o cálculo e recolher na DARF, que a gente chama, né, a documentação necessária para você entregar para a Receita, informar para a Receita qual é o lucro que você teve e o imposto que vai ser pago, né. A gente vai falar um pouquinho disso também no decorrer do programa, mas só para lembrar que a gente tem esse método de tributação e de recolhimento que é diferente de quando a gente fala de um CDB, de uma LCI, de uma LCA, do LCI e LCA não, porque são isentos, mas de um CDB, de um título público, ou mesmo de um fundo de investimento, onde o recolhimento é feito na fonte. Então, o investidor não tem que se preocupar em fazer nenhum tipo de guia, né, ou pagar por fora nenhum tipo de guia, fazer a conta, porque no momento do resgate, quando ele é feito, essa retenção de imposto, ela também é feita automaticamente. E queria que a gente pudesse entrar justamente até num tema que você tocou, né, Guilherme, que é justamente as debêntures. A gente tem um tema relevante aqui de falar, porque muita gente gosta de entender um pouco mais desse tipo de produto, em que a gente tem duas classes principalmente, né? A gente tem as debêntures tradicionais, que são emitidas aí pelas companhias e colocadas, né, na grade dos investidores aí quando eles entram no aplicativo, na corretora, e a gente tem as debêntures incentivadas, que, como o nome já diz, elas dão aí um incentivo à pessoa física por negociá-las. Queria que você pudesse comentar um pouquinho aqui o que é cada uma, né, a diferença, e também, mais uma vez, né, o que faz sentido para cada tipo de investidor. Perfeito. Para a gente entender debênture, basicamente quando você tem uma debênture, uma empresa emite uma debênture, o que ela está buscando com isso? Ela está buscando captar recursos no mercado, seja para investir em um novo projeto, então ela tinha lá um projeto para expansão da sua produção industrial, ou para abertura de um novo ponto comercial, ou ela pode destinar o recurso para alongamento do perfil de endividamento. Ela possui ali dívida de curto prazo e ela quer rolar essa dívida, ou seja, pegar recursos no mercado e contratar uma nova dívida para pagar aquela dívida de curto prazo, e com isso ela estará exposta a uma dívida mais alongada, né, com um prazo mais dilatado. Então, no fim do dia, a debênture é um título considerado tecnicamente pela CVM como um valor mobiliário, que é emitido pela companhia. Quando você, investidor, adquire uma debênture, você está emprestando dinheiro para a empresa tocar o seu projeto ou pagar as suas dívidas. Então, no fim do dia, para a gente entender de forma bem simples, a debênture seria isso. E dentro da composição da debênture, e aí as legislações foram se alterando ao longo do tempo, né? Nós tivemos aí uma sofisticação do produto. Nós temos duas debêntures em geral, dois grandes grupos. As debêntures gerais, que são justamente esses títulos que vão permitir à empresa investir em projetos, sejam eles quais forem, ou pagar as suas dívidas, e as debêntures incentivadas, que são títulos voltados para projetos específicos. E esses projetos devem ser projetos que são considerados como sendo prioritários pelo governo federal. Então, você tem, por exemplo, projetos relacionados a saneamento, projetos relacionados à infraestrutura, logística, energia elétrica, enfim, distribuição de energia, reciclagem. Então, diversos projetos que são considerados prioritários são considerados incentivados pelo governo. E dessa forma, essa debênture toma uma característica como sendo uma debênture incentivada
e consegue ter ali, nas suas características, alguns benefícios, sendo que o principal dele é justamente a isenção do imposto de renda. Então, enquanto as debêntures gerais, que são voltadas de forma ampla para projetos, independente deles quais forem, elas são tributadas pela tabela regressiva do imposto de renda, já as debêntures de infraestrutura, ou as debêntures isentas, como a gente costuma chamar, são de fato isentas de imposto de renda. E aí, quando o investidor se depara com esses dois produtos de investimentos, mais uma vez, ele deve ponderar na balança como que está a sua composição atual do seu portfólio, qual que é o percentual ali que ele já tem exposto a títulos privados, dado que a debênture é um título privado emitido por uma empresa, né, por uma companhia, ele precisa ponderar se ele já não tem um percentual elevado dentro do seu portfólio de exposição a títulos privados, né, porque quando a gente vai ponderar o risco de uma carteira, é ideal que você avalie qual que é essa exposição a cada classe e a cada tipo de ativo. Então, ele deve avaliar a ponderação, né, em relação ao seu portfólio atual e avaliar também os emissores em questão, né? Em geral, essas debêntures de infraestrutura são emitidas por grandes companhias, né, grandes companhias que atuam com projetos volumosos em termos de recursos financeiros e também em termos de execução, né? São prazos aí mais alongados para a execução do projeto em si. Então, o investidor ele precisa avaliar a característica desse emissor e a saúde financeira desse emissor, grau de endividamento, dívida líquida em relação ao patrimônio, em relação ao lucro operacional dessa companhia, se ela gera fluxo de caixa suficiente para honrar com os compromissos financeiros. É claro que existe uma complexidade por trás desse tipo de análise, e é por isso que nós temos também as notas de crédito, né, atribuídas aí a esses diversos títulos, que servem para uma consulta mais prática e rápida por parte do investidor. Eu acredito que ela não exclui uma boa análise detalhada dos indicadores da companhia, mas já é um bom direcionamento, né? Em geral, se você tem ali uma nota atribuída de AAA, né, os 3 As atribuídos para um título específico, em geral, são bons emissores que possuem uma saúde financeira mais adequada, compatível com aquele perfil de endividamento, né? Porque no fim do dia, quando uma empresa emite uma debênture, ela está se endividando, ela está captando recursos dos credores, que são os investidores, pessoa física ou jurídica, e com isso ela vai financiar os seus projetos. Bastante importante para o investidor, a hora que a gente vai observar aqui como acompanhar essas emissões, né? Que não é uma coisa muito fácil, muito acessível para o pequeno investidor, para a pessoa física, que no geral tem que justamente usar o assessor, né, dele de investimentos aí, a corretora que faz parte da corretora, né, da empresa que ele acessou, né, para poder estar em contato com esses produtos, ou usar um planejador financeiro, né, contratar os serviços de um planejador financeiro que também vai fazer esse papel. Mas em linhas gerais, o que a gente pode lembrar aqui, né, Guilherme, para quem está assistindo a gente, é que acessar o site de relações com investidores das empresas ajuda muito a justamente tentar identificar aí características de uma debênture que ele está interessado em comprar. Então, se você tem uma empresa que eventualmente tem lá na sua plataforma que ela vai emitir, né, ou que ela colocou já à disposição a negociação de uma debênture e você se interessou por aquele papel, seja pela rentabilidade ou porque considera a empresa uma boa companhia, o site de relações com investidores, que basta você usar aí no navegador, colocar o nome da empresa e relações com investidores, você vai chegar nesse site e lá no geral você vai ter todas as informações relativas à companhia, incluindo eventualmente esses relatórios de agências de classificação de risco que estão ali atribuindo uma nota para essa emissão, justamente para dizer qual que é a qualidade de crédito daquele ativo, né, daquele produto. É uma forma bem interessante de você tentar fazer uma avaliação por conta própria, minimamente, para escolher aí também minimamente informado. Lembrando que isso depende, claro, do tamanho da transparência de cada companhia, da organização que cada companhia tem, todas elas vão aí tratar essas informações de maneiras diferentes, mas esse é um caminho legal de se seguir, né, quando a gente fala aí de uma avaliação independente que o investidor queira fazer para os produtos que ele quer acessar. E, finalmente, né, acho, Guilherme, que a gente pode comentar um assunto que eu sempre trago aqui, que são os fundos de investimento. A gente tem aí, justamente como a gente falou, a possibilidade do investidor acessar por conta própria os produtos, mas a gente tem esses formatos aqui que delegam para alguém, né, ou destinam aí para um terceiro essa possibilidade, que são aí uma alternativa muito legal para quem realmente tem menos conhecimento, menos profundidade, né, no mercado financeiro e não sabe muito bem que
passos dá, né? Você tem essa possibilidade de acessar fundos que negociam títulos de dívida públicos e privados. No caso dos fundos privados, a gente está falando dos fundos de crédito privado, que a gente tem aí à disposição nas plataformas, que o gestor vai fazer esse papel de selecionar, de fato, os melhores títulos e combinar aqui prazos, inclusive, e o investidor apenas tem que fazer aportes nesses produtos. E a gente tem, como a gente já comentou também, os ETFs, que na verdade aqui não são fundos ativos, né, mas dão acesso a diferentes emissões ali dentro, eventualmente, né. Aqui são produtos com características passivas, que a gente diz, então não tem um gestor por trás selecionando os produtos, mas é uma forma de você eventualmente também estar exposto a uma classe, né, como um todo, a vários ativos num único produto, sem também ter que ficar negociando título a título, né. São duas coisas diferentes, queria que a gente pudesse falar um pouquinho, né, que você pudesse falar um pouco dessas duas coisas, e mais uma vez, né, o que faz sentido para o investidor, o que ele tem que observar para optar por um caminho ou pelo outro. Perfeito. Eu diria que nesse universo existem três possibilidades, né? Se a gente for tratar como um trade-off, escolher ou um fundo de investimento ou exposição a ativo diretamente, que é se expor a fundos com gestão ativa, como você destacou, tem a figura do gestor, e esse gestor diariamente acompanha a carteira de mercado, né, a evolução do mercado e a carteira, a composição do fundo de investimento em questão. Existe a exposição a fundos que têm uma gestão passiva, né? O gestor ele não está ali ativamente comprando e vendendo títulos para a carteira do fundo de investimento, e sim replicando o que um índice de mercado tem na sua composição. Então, hoje nós temos diversos índices, né? Os índices da Ambima, por exemplo, IMAB, que é justamente um índice que acompanha a emissão de títulos indexados à inflação, seja com prazos de até 5 anos ou acima de 5 anos. Tem o IRFM, que são títulos pré-fixados. Enfim, existem diversos índices, e esses ETFs mais passivos, né, que são os ETFs, eles acompanham simplesmente a composição que esses índices apresentam. Se esses índices apresentam alguma mudança na composição, o gestor lá no ETF ele precisa fazer essa alteração para que o fundo fique adequado em conformidade com o índice a qual ele se referencia. E a terceira opção seria se expor aos títulos diretamente, né? O investidor adquirir, comprar e vender os títulos privados ou os títulos públicos, quando for o caso. Quando a gente fala de fundo de investimento, no fim do dia, o que ele é? Ele é basicamente uma comunhão de recursos de diversos investidores. Quando você adquire a cota de um fundo, você se torna um cotista e você está alocando ali uma parcela do seu patrimônio, assim como um outro investidor está alocando uma cota desse título, alocando o seu patrimônio, adquirindo uma cota desse fundo de investimento em questão, e está aumentando o bolo, né? Está aumentando ali o montante alocado dentro desse fundo de investimento. O fundo de investimento apresenta uma política muito bem definida no seu prospecto, no seu regulamento, ele precisa, por questões legais, né, e aí são resoluções da CVM, se adequar perante as legislações. Então existem, por exemplo, adequações a fazer em relação a quais tipos de ativos ele pode se expor, qual que é o percentual de cada ativo ele pode ter dentro da composição da carteira, quando ele pode fazer as movimentações, quando taxas podem ser cobradas, quais que não podem ser cobradas. Então existe toda uma legislação por trás para que esse gestor trabalhe adequadamente dentro do que aquele fundo se propõe. Então, quando o investidor adquire uma cota, ele se torna ali uma espécie de inquilino dentro daquele condomínio, né? Ele se torna um cotista nesse processo, e aí ele passa a capturar os benefícios e os malefícios que esse fundo de investimento tem na sua estrutura, né? Nós temos hoje fundos de investimento que se expõem a títulos privados, títulos que se expõem a títulos públicos, existem fundos que existe uma mescla, né, desses títulos em questão, existem os fundos multimercados que não têm uma regra específica muito bem definida e podem adquirir diversos tipos de ativos para a composição do seu portfólio. Existem os fundos de ações, onde a maior parte, né, do patrimônio, 67% do patrimônio, tem que estar alocado em ações. Então existem diversas opções para o investidor, e isso vai depender do que ele busca. Se ele busca se expor ao mercado acionário, então talvez o ideal seria um fundo de ações ou um multimercado em última instância. Se é um investidor mais conservador, que quer se expor à renda fixa, ele pode se expor a um fundo de renda fixa, e aí a estrutura, né, a composição do portfólio deveria ser avaliada fundo de investimento a fundo de investimento, justamente porque isso está atrelado à política do fundo em questão e à composição do portfólio desse fundo.
Um ETF ele faz sentido quando esse investidor quer capturar os ganhos ou o comportamento proveniente de algum índice e não quer pagar muito por isso, né? Quando a gente coloca na balança gestão ativa com gestão passiva, convenhamos que quando você tem ali a figura de um profissional atuando dia e noite, né, em relação àquele produto de investimento, se ele está adequado, comprando e vendendo os ativos dentro desse portfólio, avaliando se a exposição dele em relação à ponderação risco-retorno está permitindo que ele capture as melhores oportunidades naquele momento, um serviço prestado como esse na gestão ativa, ele acaba sendo mais caro do que um serviço de gestão passiva, no qual o gestor apenas deve adequar aquele produto a um índice específico, no qual ele está se referenciando. Então, em geral, as taxas cobradas, taxa de administração é a principal cobrada em um ETF, em um fundo passivo, são menores do que um fundo de gestão ativa. E não é porque, e que é bom sempre destacar isso, que um fundo tem uma gestão ativa, que ele necessariamente vai ser melhor, né? O investidor ele precisa avaliar justamente o desempenho daquele fundo, ainda que o desempenho passado não implique em um desempenho futuro, já é um bom referencial para ele sentir ali como que é a gestão desse fundo em questão, avaliar o momento de mercado, avaliar quais são os impactos dos custos que ele vai incorrer nesse fundo, porque muitos fundos eles apresentam uma rentabilidade, né, um desempenho até muito positivo. Porém, quando a gente olha para as taxas acabam inviabilizando a operação, porque acabam corroendo, né, a rentabilidade que esse investidor tem ao se expor nesse tipo de ativo. Então, esse é um outro ponto que o investidor precisa se balancear, qual que é o custo que ele está incorrendo ao se expor a um fundo de investimento com gestão ativa ou a um fundo de investimento com gestão passiva, e no fim do dia, avaliar o que ele busca nos investimentos em geral. Se ele quer comodidade, um fundo de investimento ele de fato é mais adequado, porque você tem a figura de um gestor fazendo todo esse processo de alocação, avaliando os prazos em relação aos títulos que estão ali dentro da carteira desse fundo de investimento em questão. Você tem uma visão mais profissional, né, uma leitura mais profissional do momento de mercado, o que é melhor adquirir agora em detrimento de outros, quando é melhor sair de uma posição. Enfim, você tem ali a figura de um gestor, que é um profissional regulamentado, supervisionado, para fazer esse trabalho. Já se você tem um tempo de acompanhar o mercado, estudar os ativos, saber o básico, pelo menos, das alocações, aí a exposição aos títulos diretamente já podem ser mais adequadas, porque aí você vai ter, nesse processo de exposição direta, você tem maior flexibilidade para adequar os produtos ao seu perfil. Quando você adquire um fundo de investimento, você identifica aquele fundo que se adequa ao seu perfil, mas você não consegue alterar a composição do fundo em questão. Já no investimento direto, quando você adquire títulos, você já consegue fazer esse processo. Comprar e vender um ativo, aumentar a exposição ou alocação a um determinado indexador em detrimento de outro, avaliar o benefício tributário que você pode incorrer em determinados produtos, como, por exemplo, a composição ali dentro de exposições diretas, né? Você pode compor um ETF juntamente com um título isento e um título que é tributado, a depender dos prazos, começar a fatiar isso nos diversos horizontes. Então, a exposição direta, você tem uma flexibilidade maior. É claro que dá mais trabalho, você precisa de um conhecimento maior, mas o benefício ele pode ser capturado justamente dessa flexibilidade, dessa adequação mais direta em relação ao seu perfil e aos seus objetivos. Guilherme Almeida, chefe da área de análise e renda fixa da Suno, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Juliana, sempre uma satisfação. No programa de hoje a gente falou sobre a importância do investimento em renda fixa, pensando sempre em tributos, em impostos, em como é que você vai fazer esse pagamento. Isso é relevante porque vai corroer uma parte do seu rendimento, e é o que vai acontecer com qualquer tipo de aplicação que você tiver, exceto se ela for isenta de imposto, como é o caso de LCIs, LCAs, o CRIs, CRAs e debêntures incentivadas, que a gente já explicou um pouco aqui no programa. Neste caso, você não tem imposto de renda a acertar, portanto, você vai ter o seu rendimento total aí em cima daquilo que foi acordado, planejado no momento que você adquiriu aquele produto. Não é o caso de CDBs, títulos públicos e outros tipos de produtos, como fundos de investimento, sejam os ETFs, que são negociados em bolsa, sejam os fundos de investimento que são distribuídos nas plataformas e que têm aí uma gestão ativa, como a gente fala, os fundos de crédito privado, fundos de renda fixa tradicionais, e nesses todos os casos aqui que a gente está falando de imposto que vai incidir sobre o rendimento no prazo que você ficar aí aplicado.
Lembrando que esse prazo aplicado, né, ele vai aí mudar com o passar do tempo, essa alíquota vai mudar, sempre diminuindo com o prazo que foi aplicado. Vale para todas elas, tá? Se você está no fundo de investimento, mesmo que seja de gestão ativa, essa alíquota, né, que vai se reduzindo com o tempo, também vale. A gente tem aqui a mesma realidade para os CDBs, a mesma realidade para títulos públicos, a mesma realidade para outros produtos que têm incidência de imposto. Isso é bem relevante de observar, porque você justamente vai ter aí um ganho menor ou maior a partir do momento que você decide ficar em um produto. A gente precisa lembrar também que antes de investir em qualquer tipo de produto, em qualquer tipo de alternativa no mercado financeiro que você encontre na sua corretora, você tem que saber qual é o seu objetivo financeiro. Duas coisas são importantes, o objetivo financeiro e também o seu perfil de investidor, perfil de investidora. Se você é mais agressivo, moderado, se você é conservador, justamente para ter aí uma ideia de qual que vai ser o percentual alocado em cada produto que você tem à disposição. Produtos de renda fixa são considerados aí, em linhas gerais, mais conservadores, mas eles têm diferenças até entre si. Se a gente está falando de LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, que são emissões aí consideradas um pouco mais conservadoras, elas têm uma forma de remuneração. Os CDBs, que são aí também produtos que podem ser mais conservadores quando vindos de instituições maiores, ou um pouco mais arriscados até quando a gente está falando de instituições menores ou com risco de crédito, como a gente chama, um pouco pior. A gente tem aqui também um aspecto importante do investidor olhar antes de ter uma exposição muito grande dentro da carteira. O mesmo vale para títulos públicos versus fundos de investimento que investem em vários tipos de produtos, ETFs de renda fixa e outras alternativas que você tenha no mercado. Você tem que sempre analisar quais que são essas características desses produtos para saber qual percentual que eles vão ocupar na sua carteira de acordo com o seu objetivo financeiro e com o seu perfil de investidor. O objetivo financeiro é sempre importante de notar, porque se você precisar dos recursos no curto prazo e tiver que sair de um produto, pedir um resgate de um fundo de investimento, vender um título, você pode acabar aí incorrendo em perdas, justamente por não ter pensado aqui quais eram as melhores alternativas. Quando a gente fala de imposto, apesar de você ter alternativas aí que são isentas ou que têm retido na fonte, que é o caso dos fundos de investimento, de títulos públicos e dos próprios CDBs, você não tem que se preocupar em pagar nenhuma guia à parte, porque a retenção do imposto é feita diretamente no produto. Ainda assim é importante você saber como é que funciona mais ou menos essa tributação que você vai ter nos seus investimentos. A gente fez aqui uma pequena simulação justamente para você ter ideia, basicamente, de como que é que funciona. Se você investiu R$10.000 em um título do Tesouro, um Tesouro Selic, um Tesouro IPCA+, que paga aí um prêmio em relação à inflação, por exemplo, se você resgata em menos de 6 meses, com um valor aí de R$10.500, pensando aqui justamente nesses R$500 de lucro que você obteve nesse intervalo, você vai ter uma alíquota de 22,5% apenas sobre o lucro da operação, que é esses R$500 que a gente se refere aqui. Então, o imposto a pagar seria de R$112,50. Então, a gente tem aqui justamente o fato de que se você ficar mais tempo investido nesse produto, por exemplo, além de você providenciar para sua carteira ganhos maiores, que são mais importantes aí porque você vai passar mais tempo investido, o imposto que você vai pagar é proporcionalmente menor, o que significa que você tem uma otimização da carteira, né? Você tem aí um ganho que vai ser tanto do ponto de vista dessa valorização no tempo, quanto da eficiência por você ter ficado mais tempo investido e pagar menos imposto. Isso significa que, então, os produtos de renda fixa não podem ser usados no curto prazo, eu preciso investir por longo prazo, de maneira nenhuma. É super importante de lembrar que a gente tem, dentro da renda fixa, as alternativas para o investidor que quer sacar recursos no curto prazo. É o caso do Tesouro Selic, seja investido diretamente no título, seja investido em fundos de investimento que compram apenas o Tesouro Selic. Ele é super indicado e super interessante quando a gente fala de produtos para curtíssimo prazo, porque ele segue a Selic. É o menor risco que a gente teria dentro da economia e oferece essa liquidez diária, na maioria dos casos, e de fundos de investimento que são distribuídos e que vão te ajudar aí a planejar o seu capital. Mesmo que você tenha, né, que fazer esse resgate no curto prazo e possa ter essa incidência de imposto um pouco maior, não tem problema, porque o seu objetivo financeiro está alinhado com o produto que você investiu, que é aqui a grande questão, a grande mensagem que a gente tem que deixar aqui para vocês. Lembrando
lembrando que outros CDBs de liquidez diária também acabam servindo aqui a esse propósito, e o importante vai ser você analisar aí do outro lado quais que são as regras, como que funciona, de que maneira aplicar, de que maneira resgatar e o quanto isso faz sentido para o portfólio que você está montando. Ponto final no programa Veja Seu Bolso, um prazer estar com você aqui mais uma vez, lembrando que na próxima semana estamos de volta para falar mais de investimentos e finanças pessoais. Um grande abraço e até lá.